Existem 7 sinais de que esse cara aí, ele não vai casar com você. E hoje eu vou te contar todos eles. Meu nome é André Mariga e há quase 15 anos eu ajudo pessoas como você a construírem bons relacionamentos e nunca mais serem trouxas no amor. Então, vem comigo que o tema de hoje é muito bom. Hoje eu vou te contar 7 sinais de que esse cara que tá com você não vai assumir teu relacionamento. E mesmo que você diga, mas ele é diferente, deixa eu te falar. Várias mulheres viveram a mesma coisa, acreditaram na mesma coisa e foram deixadas. Então, por mais que ele possa ser uma exceção, a probabilidade dele ser essa exceção é muito baixa. E se você não se valorizar, você pode ter certeza absoluta que não vai ser ele que vai fazer isso. Olha para isso e perceba se você realmente não está vivendo uma ilusão. Primeiro sinal, esse cara ele não faz planos para o futuro com você, né? A principal justificativa talvez seja o trabalho. Mas está muito corrido. Mas está muito difícil. Mas não vai dar. Mas não sei o quê. Cara, vou te falar como homem, como dono de 7 empresas, mais de 50 funcionários, uma agenda lotada e um monte de coisa para fazer. Ele tem tempo. E se ele tem tempo e não tá usando com você, é porque você não é tão importante assim. Se ele não consegue pegar um dia e ter um plano do que fazer num sábado à tarde contigo, cara, ele não te quer tanto assim. Se vocês não conseguem marcar uma janta de uma forma ordenada, tem uma coisa errada. Todo homem tem tempo para aquilo que importa para ele. E não, a única coisa que importa para o homem não é o trabalho. Existem outras coisas. A questão é que você, nesse contexto, não é uma prioridade. Então, seu relacionamento, se ele existe, está indo por água abaixo. Enquanto você não se posicionar e não mostrar que isso é essencial, que esse tempo para vocês precisa existir, vocês precisam pensar no que vai acontecer na semana, no que vai acontecer no mês, nas viagens que talvez vocês façam, pelo menos uma vez por ano. Mesmo que seja para a cidade do lado, entendeu? Sem isso, é difícil acreditar que vai dar certo. Segundo sinal, vocês não têm nenhum tipo de ritual de casal. Não existe tipo o nosso dia. Não existem os nossos momentos. Não existe nada disso. Porque, já não tem plano. Aí, tudo é meio no improviso. Mas mesmo no improviso, vocês não conseguem ter um ritual. Vocês não conseguem fazer coisas que conectam vocês profundamente. E quando eu falo de um ritual, entenda, não é nada complexo, não é sobre fazer a dança da chuva junto, olhando um pro outro pelado. Não é isso, cara. Um ritual é algo muito simples. É tipo assim, a gente toma café da manhã junto, nós jantamos juntos, nós sentamos depois do almoço para conversar por 10 minutos. Dentro das coisas que vocês fazem, precisa existir um ritual do como vocês fazem. É isso que cria conexão e intimidade. Se você já não tem plano para o futuro e não tem pequenos rituais, coisas que você sabe que acontecendo X, a consequência é Y, tipo, vamos almoçar juntos. Depois a gente vai sentar para conversar. Se isso não é claro, conversar sobre coisas leves, né? Não sobre problemas. Se isso não é claro, se não existe isso, tem um problema no seu relacionamento. E provavelmente ele não vai casar com você. Ou se ele casou, cara, seu casamento tá indo pro espaço. Ou se ele nem te assumiu, aí sim você tá ferrada, né? Porque não vai te assumir. Terceiro, esse cara faz de tudo para não interagir com a sua família. A menos que você tenha uma família que não seja aberta à interação, o que é possível, né? Tipo, seu pai, sei lá, odeia o cara não fez nada, seu pai odeia ele, né? A sua mãe é depressiva, surtada, né? Não consegue interagir com ninguém. Se você tem uma família muito desestruturada, beleza, esse sinal não vai se aplicar. Por quê? Porque quem que quer viver perto de uma estrutura totalmente doente? Aí faz sentido a pessoa evitar isso, né? Mas a maior parte das vezes não é isso. E se o cara se nega a construir um vínculo com a sua família, mesmo ela sendo ok, e toda família tem que ter os seus momentos de loucura, né? Mas em geral, sendo ok, cara, esse cara ele não quer vínculo com você. Sabe por quê? Porque uma vez que vocês casam, vocês têm filhos, o sangue da tua família vai correr dentro da veia do filho dele. E se esse vínculo com a origem não é saudável, você pode ter certeza que ele não está pensando em reproduzir nos filhos um sangue de uma família que ele não gosta, que ele não quer perto. E aí vira você, né? Uma trouxa que cai no papo e na lábia de um cara que depois de 5 anos, né, tendo nascido a criança, vai embora. Não é algo que você precisa assumir para você como um peso na sua vida. Quarto sinal, vocês não têm nenhum tipo de plano financeiro. Isso vale principalmente para você que já tem um relacionamento, tá namorando. Quando a gente fala de plano financeiro, deixa eu te falar um negócio. Não é sobre você acessar todas as contas dele e ter acesso indeterminado a tudo. Não é isso.
Planos financeiros é como nós vamos construir o nosso futuro. E esse acordo ele precisa ser claro. Eu vou te dar um exemplo meu, da minha vida e da minha casa. Como as coisas funcionam aqui. A palavra final de como as coisas vão ser feitas é sempre minha. Mas isso não significa que a minha esposa não tem voz ativa. Pelo contrário, todas as grandes decisões que envolvem a nossa vida pessoal, nós conversamos. Eu peço a opinião dela, ela me diz o que ela acha, o que ela não acha. Se é algo assim muito fora, né, do que ela acredita, ela me fala, eu sempre analiso aquilo. Tem decisões que eu não tomo para não ferir valores que são dela, entendeu? Mas assim, sempre tem uma conversa, sempre existe um plano, um alinhamento. E se isso não existe na sua vida, se isso não existe na sua casa, se isso não existe no seu relacionamento, tá faltando uma parte. E tem casais que são ainda mais profundos, né? Tem casais que têm um vínculo muito mais intenso, que dividem conta, que dividem um monte de coisa, né? Conta conjunta e tal. Enfim, aí cada um pensa de uma maneira e age de uma maneira. Mas se nem plano vocês têm, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada, muito errada. Precisa existir uma clareza de para onde vocês vão, de como vocês vão, do que precisa ser feito, dos sacrifícios que cada um talvez precise fazer. E isso muitas vezes está totalmente associado a um plano de futuro. Tipo assim, vamos viajar? Ótimo. Como nós vamos nos planejar para isso, financeiramente falando? Sacou? Quinto sinal para você ficar esperta. Esse cara não te defende em público. Na verdade, ele queima você em público. Fala mal de você, né? Faz piadinha na frente das outras pessoas. Diz sobre as coisas que você confidenciou para ele. Te menospreza. Esse cara, ele não é feito para ser teu marido. Ele não é feito para ter o seu homem que você vai entregar tudo que você tem. O que um homem faz? Ele defende publicamente. Ele pode não concordar, mas ele não vai chegar lá para a mãe da mulher dele que tá falando mal dela e vai descer a lenha na própria namorada, na própria esposa, que seja. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica de ferir quem você ama? Não tem lógica nenhuma. E esse tipo de coisa diz muito sobre o que a pessoa realmente vê naquela relação. Porque toda agressão pública ou ausência de defesa pública de alguém que você ama caracteriza que aquela pessoa não é menos importante do que a forma como as pessoas te olham. Entendeu? Ah, por que eu vou me queimar falando aqui, defendendo, me posicionando, brigando? Porra, se você não se, entre aspas, não se submete a ser queimado por algo que você ama, pelo que você seria? Você só tá pensando em você, entende? No caso, o cara só tá pensando nele. Não se subordine a isso. Sexta dica, questão de casamento. Isso é pra você que não é casado. O cara, quando ele ama, ele fala de casamento. Ele fala sobre isso, essas coisas. Se você tá há anos namorando e o cara não consegue falar sobre casamento, o cara não consegue se expor, o cara não consegue ter planos, o cara não consegue... Esse cara não é pra você. Porque você precisa entender que tem muito homem que é folgado. Folgado. Ele vai levando as coxas. Só que tu não tem tempo de ser levada nas coxas. Até porque isso arrebenta a tua autoestima, teu senso crítico, tua forma de olhar para as coisas. E o sétimo e último sinal de que esse cara não é pra você. Ele não te inclui nas decisões importantes dele. Tipo assim, o cara vai mudar de trabalho. Ele não troca uma ideia com você. Entende? Não é que ele precisa da validação, mas ele quer compartilhar, ele quer ver o que você acha. A mesma coisa os planos financeiros que a gente falou lá atrás. Entende? Esse compartilhar, investimentos que serão feitos. Porra, se o cara não te conta sobre o que é essencial para ele, na própria individualidade, que valor você tem? Você entende que você não tem valor para esse cara? E se você não tem valor para ele, como que essa relação vai dar certo? Mulher é feita para ser amada, mulher é feita para ser protegida, mulher às vezes é feita para ser mimada. Só que como que você vai conseguir tudo isso e se sentir mulher e brilhar? Porque mulher que é amada brilha com merda do seu lado. Não tem como. Entenda, nem sempre o cara faz isso por maldade, mas ele faz isso por comodismo. Então você identificou os sinais? Dá um toque. Ó, meu filho, funciona assim, assim, assado. Eu quero que você partilhe comigo. Se o cara continuar não partilhando, ele é um merda mesmo. Por quê? Porque ele foi avisado. Ele foi notificado, né? A mulher falou pra ele. Ela também não é idiota de, tipo, achar que o cara é perfeito.
Então ela fala, ela comunica, ó, eu preciso que você olhe para isso, pô, isso aqui é importante para mim. Mas depois de um tempo, falando, ajustando, explicando, qual a única coisa que você pode fazer para dar certo sua vida amorosa? Ir embora. Porque não tem como um cara incrível chegar na sua vida se você tá se relacionando com um banana. Lembra disso. E também lembra de dar uma curtida aqui, compartilhar esse vídeo com aquela amiga que tá precisando ouvir umas coisas e se inscrever no canal. Deus te abençoe e eu te vejo em breve.